Oi, gente, tudo bem com vocês? Tem um tempinho que eu não passo aqui, né? E eu escrevi um devocional umas 2 semanas passadas, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Estive dando uma lida, né, nesse caderninho hoje e Deus falou comigo, né? De um modo especial, né? Então eu gostaria de compartilhar a bênção. Espero que seja a bênção, né, com vocês. Eu escrevi aqui um texto baseado em um Salmos, que eu vou ler no final, e nessa frase de Agostinho de Hipona, né? No livro de Confissões, que diz assim: Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Antes de começar o devocional, eu gostaria, você pode abaixar um pouco o áudio, gente, eu não sei editar vídeo, me perdoe. Eu tô falando o mais baixo possível, mas mesmo assim, né, vai sair um pouco alto. Então você abaixa um pouquinho aí seu volume, tá? Aí diz assim, às vezes a gente acha, né, que a nossa vida só vai ter sentido, só vai ser feliz quando aquilo que o nosso coração deseja for realizado. Inclusive a gente tem que ter muito cuidado, né, porque o Senhor fala, né, por meio do profeta, né, Jeremias, que o nosso coração é enganoso, né? E Deus sabe, né, que muitos dos nossos anseios, dos nossos sonhos, são algo que pode nos levar para a ruína, né? A gente tem que ter cuidado. Inclusive tem um vídeo aqui no nosso canal, né, que eu falo sobre isso. Mas Deus também tem promessas, né, para os seus filhos, assim como teve para Abraão, Isaac e Jacó, ele tem também promessas, né? E uma delas, pelo menos para mim, né, para mim é a conversão dos meus familiares, né? E é meu maior, não sei se sonho, né? Eu acho assim, sonho um pouco abstrato, uma coisa assim muito... É uma promessa de Deus, né? Não sei se todos serão salvos, mas assim, eu acredito que Deus tem os seus escolhidos no meio deles, né? Embora eu queira que todos sejam salvos, óbvio, né? Mas enfim, Deus é soberano também na salvação, né? E aí, também tem outras coisas, né? De repente você pode pensar assim, poxa, eu vou ser feliz quando eu me casar, quando eu terminar os meus estudos na faculdade, quando eu tiver filhos, quando eu tiver uma boa casa, um bom carro, quando eu tiver uma estabilidade financeira, quando eu fizer aquela viagem do sonho, né? Quando eu for curado de uma determinada doença ou de uma comorbidade, ou sei lá o que, né? Assim, embora sejam bênçãos, mas as bênçãos não podem se sobrepor ao abençoador, né? Vocês vão entender no final o que eu quero dizer. Então, assim, ainda que Deus desse um oceano de dádivas pra gente, de bênçãos, sem a presença dele, isso seria como uma cisterna, né? Como um poço seco. Porque a verdadeira fonte da alegria e da felicidade é a presença, né? O próprio Deus. Aí, deixa eu logo falar, né? Que eu tô um pouco ansiosa. O que o salmista diz a respeito disso? O salmista diz assim, em Salmos 73, 25. Que tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Ou seja, nada e nem ninguém no céu e na terra se compara ao próprio Deus. Outra coisa que é importante ressaltar é que alguns heróis da fé viram as promessas de Deus, viram não, né? Mas viram pela fé as promessas de Deus se cumprirem na vida deles por fé, porque eles morreram e não viram Deus cumprir essas promessas em vida, mas Deus cumpriu, porque Deus não é homem para mentir. Deus cumpriu, mas quando eles já estavam lá na glória, né? Só dá uma olhadinha no capítulo de Hebreus, no capítulo 11 do livro de Hebreus, tá bom? Então, assim, se a gente for esperar para ser feliz, porque Deus tem que fazer, o Senhor Deus tem que fazer algo na nossa vida hoje, isso pode demorar, né? Pode demorar. E aí você, nesse percurso, vai ser infeliz, né? Não dá, né, gente? Então é isso que eu quero dizer, tá bom? Cuidado com os desejos do seu coração e aquilo que for promessa de fato de Deus, que Ele realize no seu tempo e conforme a sua vontade, tá bom?
Fiquem todos com Deus e até a próxima, amém?